Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu estou prometendo fazer esse vídeo já faz uns dias, mas eu estou na correria. Como professor e como candidato, eu tenho passado aí uns dias mais complicados nos últimos dias de campanha. Eu estou fazendo esse vídeo basicamente para mostrar um pouquinho do que nós temos feito, né, em relação à campanha. Tem sido pequena, a campanha de um homem só, mas tem sido assim, muito interessante o que nós temos percebido da população. Por outro lado, eu queria também trazer alguns dados aí que a gente vai colhendo no dia a dia, na rua, aos comentários, mas também o que a gente visualiza, principalmente em relação ao peso ainda do financeiro, do financiamento das campanhas pelo setor privado. Então é interessantíssimo a gente ver aí cavaletes e cavaletes, faixas e faixas, cidade inteira de alguns poucos candidatos. Então é bem fácil até entender de onde vem esse dinheiro. Nós colocamos aí alguns dias atrás alguns gráficos do Estadão e mostrando realmente de onde vem o dinheiro. Partidos muito pequenos, que têm pouca representatividade, que sequer consegue sair dos 20 mil votos nas campanhas, acabam vendendo esse espaço, acabam trazendo esse mal-estar aí também para a gente que quer fazer campanha séria. Uma das coisas que eu gostaria de comentar inicialmente é assim, tem algumas questões que eu vi por conta de estar envolvido na campanha, quanto de militares, quanto de pessoas que vêm das corporações mais truculentas que estão candidatas, né? Se não militares, o secretário e secretário de segurança de São Paulo, por aí vai. Uma das coisas que nós precisamos rever, talvez, nessas questões, quando a gente pensa em votar para esse tipo de candidato, que mundo nós queremos para o futuro. Estou perguntando isso porque nós falamos o tempo todo de educação. E se nós queremos um país cada vez mais organizado, cada vez melhor, baseado na formação, na educação, na cultura, por que nós temos militarizado tanto a política nos últimos tempos, né? É bom para repensar essa questão por conta até mesmo do que queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, que país que vai ter para nossos descendentes, né? Para o nosso pessoal que tem aí um ano até os 20 anos de idade agora, que país nós estamos construindo. Então essa é uma das questões que tem me inculcado muito. Eu tenho planejado escrever, mas como eu tenho trabalhado meio que noite e dia, tanto na internet, quanto indo visitar alguns amigos, quanto indo na rua, eu gostaria de trazer esses questionamentos agora aqui para todo mundo, né? Outra coisa é que a gente tem criticado muito as questões relacionadas à velha política, aos velhos políticos. E é tão estranho porque assim, a renovação, mesmo com toda essa reclamação, é mínima. Nós acabamos elegendo sempre os mesmos, pouquíssimos são novos, pouquíssimos são os caras que têm coragem de enfrentar o sistema, o Estado, o peso do governo, o peso do medo da morte, para poder fazer as mudanças que a sociedade precisa. A questão é, enquanto a gente está reclamando, a gente está votando nos mesmos, né? Então uma das coisas que me preocupa muito é não ver essa reclamação se tornar ato, se tornar ação. Fica só no reclamar e vota no mesmo. Quando não votamos no mesmo, e aí nós reclamamos também nas últimas 2 décadas, principalmente, que o Brasil tem política de 500 anos atrás, ou seja, onde os donos das províncias, os donos das fazendas, passavam de pai para filho e neto e assim por diante. O poder do coronelismo, o poder da força, o poder da manipulação e o poder de fazer-se votar em quem quisesse ou fazer-se estar no poder quem eles quisessem. E nós não mudamos isso. Nós vimos em São Paulo, eu estou falando do estado que talvez devesse ser menos visível esse tipo de coisa, pais passando o bastão para filhos, e nós votamos nesses caras, né? O cara que está aí há 5, 6, 7, 8, 14 mandatos na Lesp,
E nós continuamos votando nesse cara. Agora, esses caras estão querendo colocar as mulheres, os filhos, os netos, e nós acabamos mantendo esse tipo de político lá. Então, não vai mudar a política, porque o neto, o filho que está vindo, a mulher que está vindo, é para preservar exatamente o tipo de política que tem sido feita. Então nós precisamos mudar um pouquinho talvez essa postura, e eu sei que está em cima da hora para falar sobre isso, e eu não estou nem falando isso com a intenção de pedir votos, eu costumo colocar para todos que eu não peço votos, mas convido-os a conhecer, a vir falar, a discutir, a rebater, e fazer com que as coisas sejam de verdade, não mais essa mentira que é um processo eleitoral no Brasil. Então, dito isso, eu gostaria de complementar com uma situação que é muito comum também nessa época de campanha. Nós vemos pessoas querendo trazer para si as realizações de outros, e tem muito disso. Uma das coisas que percebi nos últimos dias, com debates aí, e vendo o pessoal reclamando na rua e falando na rua, é que alguns candidatos dizem que fizeram tudo, fizeram o Brasil crescer, desenvolver, que aquela coisa toda, e na verdade nós temos reclamado exatamente desse Brasil que esses candidatos fizeram. Não importa o partido, eu estou dizendo que existem os candidatos de quase todos os partidos, principalmente, fazendo esse mesmo tipo de coisa. Então está na hora das pessoas começarem a conhecer um pouquinho mais de política, porque a política de hoje é a política que influencia na sua vida, e a gente acaba não fazendo com que nossa vida seja realmente uma vida que nós escolhemos, nós tenhamos opções, que nós optemos pelas coisas que nós queremos. Nós deixamos na mão de pessoas que normalmente vêm bancados por grandes grupos, e esses grupos é que fazem a política para nós, né? Então isso é uma das coisas que nós precisamos pensar para poder desenvolver uma política séria para o futuro. Falando em ataques homofóbicos, ataques ao direito da pessoa, ataques à mulher, ataques à cidadania, à questão da moradia, nós temos também aí um grande problema hoje em São Paulo, baseado na falta de gestão, baseado na falta de competência, baseado na mentira, na manipulação midiática. E nós continuamos fazendo a mesma coisa, que é votar nos mesmos caras que estão aí há 20 anos, e reclamamos do governo federal quando o problema é o governo estadual. Nós queremos mudar um pouco isso, nós queremos pessoas que têm coragem de mostrar isso para a população, que não tenha receio de ser vilipendiado, que não tenha receio de colocar a cara a tapa, né, de dar a cara a tapa. E é isso que nós estamos tentando mostrar para a população. Voltando só para fechar, uma pergunta que eu quero que vocês pensem. Se nós queremos um país evoluído, um país capaz, um país culturalmente sadio, um país onde as prisões não sejam o principal foco dos políticos, um país onde nós pensemos realmente no futuro, nós precisamos eleger mais professores do que militares. E estamos fazendo isso ao contrário já faz décadas. Está na hora de mudar, está na hora de revermos nossos conceitos. Um abraço a todos, espero vocês questionando, conversando, fazendo a sua parte e cobrando que nós façamos nossa parte, mesmo que nós não sejamos eleitos, e cobrar dos eleitos também que façam parte deles. Um abraço a todos e nos vemos em breve. Um abraço.